Nós estamos de volta. Hoje no programa nós estamos conversando sobre o estresse no ambiente de trabalho. Vou até já me corrigir no título aqui, porque o nosso convidado, o psicólogo e coach Moacir Castellani, estava falando que o estresse não necessariamente é uma questão ruim. Existe o estresse bom. Então eu vou dizer que eu vou refazer para falar o excesso de estresse num ambiente de trabalho que pode trazer esgotamento físico, esgotamento mental. Tem até síndrome que explica isso. Uma dessas síndromes é a síndrome de burnout. E também tem uma estatística que nos chama a atenção. No Brasil, cerca de 1 milhão de brasileiros pediram afastamento do trabalho por causa do tal do estresse. Primeiro bloco, para quem está com a gente, já pegou muitas dicas importantes. E me ocorreu, Moacir, só para continuar aquela nossa conversa, falando sobre a questão do atleta, eu queria que você explicasse um pouquinho mais também, por exemplo, se isso se aplica no ambiente corporativo, né? Eu gostei muito da analogia que você citou do exercício que você precisa romper, mas de uma forma planejada. Aí o profissional de educação física te fala, olha, você vai aumentar a sua carga gradativo. O trabalho também a gente tinha que planejá-lo dessa forma, assim, posso ir, primeiro eu crio uma base, eu trabalho essa competência, depois eu avanço um pouquinho. A gente tinha que ser metódico assim também no trabalho? Olha, a gente precisa estimular o lado bom do estresse no trabalho, né? Porque senão a pessoa fica na zona de conforto. A zona de conforto é onde que ela faz as coisas que lhe são familiares. Ela já faz naturalmente, já tem domínio. Não cresce. Não cresce, ela não aprende. Agora, muitas vezes a pessoa fica na zona de conforto durante um período muito longo, mas o mundo muda o tempo todo. Às vezes acontece uma nova crise, uma concorrência, uma nova tecnologia, e de repente ela tem que mudar na marra. O que vai acontecer então? Né? Ela pula para a zona de pânico, onde ela é obrigada a ter que se movimentar, de repente ela foi demitida. Sim. E ela vai ter que procurar uma solução. Na zona de pânico, o aprendizado também é baixo. Agora, existe uma zona intermediária que a gente pode chamar de zona de desconforto voluntário. Né? Interessante. É uma zona onde que eu me coloco voluntariamente num certo desconforto, onde que eu tenho desafios, em que dá um pouco um certo frio da barriga, onde que eu estou assumindo novas responsabilidades que eu não conhecia, onde que talvez eu vou gerenciar uma equipe e eu ainda não tive essa experiência. Ou seja, coisas novas, né, que me geram um certo desconforto. Mas é aí que acontece o aprendizado, é onde eu consigo ser uma pessoa melhor. É claro que a zona de desconforto voluntário de hoje vai ser a zona de conforto de amanhã. Sim, você vai avançando. Eu vou avançando. Esse sinal de crescimento, de amadurecimento, onde que eu vou me fortalecendo profissionalmente. Entendi. Agora, me ocorreu também, Moacir, que do outro lado. A gente está falando muito sobre o profissional e aí agora, possivelmente, um líder que está do outro lado lá, um gestor, ele está falando assim, pois é, Moacir, mas bacana, mas é que, olha, o patrão está cobrando, quando a empresa é muito grande, os acionistas estão em cima, o mercado é competitivo, eu preciso fazer esse pessoal andar. E aí me ocorre que, por muitas vezes, o gestor, nessa tentativa de produzir mais, levar a sua equipe a bons resultados, ele acaba maltratando ou lesionando, como você usou essa analogia boa, a sua própria equipe. Então, para o gestor, como é que motiva a pessoa já que a zona de desconforto é voluntário, como que ele provoca e cria esse ambiente para que a própria pessoa possa andar para frente? Na medida em que ele consegue incluir essas pessoas na solução de um problema ou na construção de um projeto. Ou seja, por exemplo, vamos pensar na figura do chefe. O chefe é uma figura que a gente pode pensar uma figura mais autoritária. É o chefe que cobra, que pressiona. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, que manda, que determina. Essa figura, ela já não funciona tão bem hoje em dia. Na nova economia, ela vai funcionar em momentos de emergência. A gente está aqui conversando, Luciano, e começou a pegar fogo. O que vai acontecer? Alguém vai chegar aqui dando ordem pra gente. Exatamente. Tá? E aí é bom obedecer. É bom obedecer, não adianta sentar e começar a querer conversar. Vamos discutir qual é a natureza do fogo, não é por isso. Agora, o que acontece? No outro lado, é importante exercitar uma gestão participativa. O gestor precisa aprender a escutar mais a equipe, a incluir a opinião das pessoas. Porque hoje em dia a gente sabe que a pessoa que ela se compromete, o profissional que se compromete, é aquele que ele conversa, que ele participa, que ele se sente motivado. Se ele não participa, ele não se compromete. Ele pode até se envolver, mas não necessariamente ele se
compromete. É aquela história, por exemplo, que tem uma metáfora que fala do café da manhã americano, né? Café da manhã americano é ovos e bacon. Diz que no café da manhã americano a galinha está envolvida, né? Mas é o porco que está comprometido. A galinha pôs o ovo e está vivinha. O porco deu a vida. O porco deu a vida pelo Então, café. o profissional que se compromete, e aí com isso ele vai gerar resultado, é aquele profissional em que ele é escutado pelo chefe, né? Aquele profissional onde que o gestor dele se interessa em ajudá-lo a desenvolver as próprias competências, é aquele profissional onde que o gestor abre um certo canal para ele fazer contribuições na construção de um projeto, que aí se cria sinergia, e essa sinergia tem a ver com motivação e o que vai gerar de fato resultado. Então, o gestor, ele é aquela pessoa que coordena uma equipe, ainda que seja uma equipe pequena, ele precisa tomar cuidado para que ele não possa comprometer o próprio resultado, ou seja, na ânsia, no desejo de fazer mais, ele leva a equipe dele a fazer menos. Exatamente. O papel do gestor, ele precisa monitorar resultados, é fato, mas ele precisa liderar, inspirar e desenvolver competências. A figura do chefe é aquele que ele é tão focado em resultado que ele apenas cobra resultados. E a equipe ela fica sem esse suporte de liderança, de inspiração, de brilho nos olhos, de inclusão para construir as coisas de uma forma mais unida. Entendi. Então fica essa dica para os gestores também, é importante cuidar. Eu ouvi uma certa vez uma história, é como se ele administrasse a galinha dos ovos de ouro. A gente brincou da história da galinha aí, do bacon, né? Mas no caso da galinha que bota ovos de ouro, é uma galinha que você precisa cuidar dela, né? Afinal, todo dia ela tá te dando. E não adianta você querer exagerar um pouquinho, que uma hora você pode perder a sua galinha, né? Perder os seus ovos de ouro. Sim. Uma equipe, um profissional em que ele se sente bem no ambiente de trabalho, em que ele sente que ele é desafiado, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele pode propor, que ele tem espaço para se movimentar, que existe uma sinergia, é um profissional mais motivado. E o profissional motivado, às vezes ele chega mais cedo, às vezes ele produz e se envolve em projetos. Bem, né? Isso repercute no resultado dele também. A consequência são os bons resultados. Agora, vamos voltar lá no profissional que está nos assistindo agora, Márcio, e ele está com dificuldade até para ir para o trabalho. Vou pensar nesse cenário agora hipotético de um profissional que fala, pois é, estou vendo o senhor falar aí, eu estou para pegar serviço, eu já vou chegar até atrasado, porque eu não estou conseguindo ir. Minha vida está assim, difícil, não estou bem, não estou conseguindo produzir, não gosto da minha empresa, não gosto do meu chefe. O que essas pessoas precisam trabalhar? Chutar o balde? Tem algum caminho assim que a gente consiga ajudar um pouco as pessoas? Bom, em momentos de crise ou de insatisfação, né, o primeiro passo, muitas vezes, não é tomar uma atitude, às vezes precipitada. Mas o primeiro passo é procurar entender, né, em que contexto ela está. Então ela precisa entender onde que ela está, né, o que está faltando para ela se sentir melhor e eventuais ações que ela precisa promover. Planejar até essa saída, vamos dizer, do poço, tem que planejar. Isso, né? Uma dica é que essa pessoa, se ela puder contar com um interlocutor, isso costuma ser muito favorável. Então, buscar uma ajuda profissional. Pode ser uma ajuda profissional ou, às vezes, até mesmo conversar com a esposa, com o marido ou com um amigo de confiança que tem uma neutralidade. Por quê? Porque quando a pessoa está vivendo um momento de crise em relação ao seu emprego, ao seu trabalho, a si mesma, ela vai ter muita dificuldade em resolver isso sozinha. Por quê? É aquela história, né? O seu olho consegue enxergar qualquer coisa, exceto ele mesmo. Sim. O seu olho nunca se viu. Você já viu o seu olho através de um espelho. Verdade. Então, da mesma forma, se eu estou em um momento de crise, de perspectiva de mudança, que eu preciso melhorar alguma coisa na minha vida pessoal e profissional, muitas vezes eu preciso de um interlocutor, eu preciso desse espelho. Por quê? Para eu ter mais clareza, para eu conseguir encontrar, muitas vezes, uma saída, é muito difícil fazê-lo sozinho. Por quê? Eu estou dentro do contexto. É o que eles dizem da floresta, né? Você está no meio das árvores ali, dificilmente você vai conseguir saber um bom caminho. Precisa de alguém de fora te guiar, o ideal, né? Sim, exatamente. Agora, o chefe não é uma pessoa muito... pensei aqui, você chegar, por exemplo, e falar,
pois é, eu vou fazer isso, vou conversar com meu chefe. Ele talvez não seja a melhor pessoa para te ajudar nessa descoberta, não, né? Talvez não, porque é importante também o profissional ele ter uma liberdade para discutir isso com alguém imparcial. Sim, né? O chefe está querendo um resultado, né? Com uma certa neutralidade, né? Onde que a pessoa ela possa, de fato, ajudá-lo a refletir e a encontrar caminhos, mas de uma forma descompromissada. Se ele conversa com o chefe, há um risco, de fato, dessa escuta do chefe ser contaminado um pouco com as expectativas que esse chefe tem dele. Claro, ele vai tentar conduzir, por mais amigo que ele seja, ele também tem uma relação, né, gente? Todo mundo sofre com cobrança, né? Assim, todo mundo vive isso. Agora, para a gente terminar caminhando aqui para a direção, falando sobre estresse nesse ambiente de trabalho, de como controlar, vamos só recapitular alguns princípios para a gente construir isso aí. Qual que é o limite do estresse bom? Até eu gostei demais da sua explicação sobre essa zona de desconforto voluntário. Como é que a gente produz isso? Saudável, né, ainda? Sim. O estresse bom é quando a pessoa se sente desafiada, onde que ela sente uma necessidade de se mover rumo a uma direção, uma atividade, um resultado, mas ela se sente bem. Né? Existe um certo equilíbrio, que o equilíbrio não quer dizer que é só bem-estar, não. É igual a pessoa que faz exercício, depois ela sente uma dorzinha, mas tem gente que inclusive fala assim, é uma dorzinha gostosa. Por quê? Aprendeu a entender o resultado daquilo ali. Isso, ou seja, ela sente que ela está crescendo e investindo. Então, a pessoa, ela precisa também estar atenta em momentos onde que, por exemplo, ela possa estar tão estressada que ela começa a ficar mais deprimida, que a depressão também é um transtorno de ansiedade. Então, se a pessoa está deprimida, ela está sem energia, está desanimada, quando ela acorda de manhã, ela olha para o trabalho e fala assim, puxa, eu não quero sair, eu vou atrasar. E de repente está com problemas dentro de casa, está muito preocupada, diálogo interno, aquele pensamento acelerado, isso significa que ela está precisando de ajuda, ela está precisando rever e conseguir reconstruir esse momento da vida dela. Dar uma parada, gostei do que você disse, dar uma parada, planejar, refletir, procurar um amigo para uma conversa. Se é um amigo não resolver, de repente buscar um profissional, né? Hoje isso é muito comum, né? Você é até coach, essa história acontece isso, né? Hoje as pessoas procuram profissionais para trabalharem esses... Porque antes o profissional, ele tinha responsabilidade nas atividades. Hoje o profissional, o desafio dele é lidar com os fluxos. Por quê? As coisas mudam o tempo todo. E aquela... Outra analogia interessante, né? Se a gente antigamente era aquelas corridas de remo, todo mundo remando de uma forma tranquila, todos no barco e alguém vai, remem. Hoje não, né? Hoje nós estamos no nosso ambiente, é muito mais para aquele caiaque no meio das pedras e você tem que correr para lá, correnteza para cá, é mais ou menos por aí, né? Exatamente, é isso aí. Mas eu quero agradecer a sua presença no programa, espero que os nossos telespectadores possam ter dado uma acendida, assim, para enfrentar, porque eu acho que a gente é um sucesso na vida profissional, um sucesso na nossa vida, que a gente passa tanto tempo no trabalho, a gente tem que ter qualidade, né? A gente tem que estar bem. Muito obrigado pela entrevista e você aí, espero que você esteja bem, vamos pegar forte aí com Deus, pensando na sua vida, procurando ajuda, porque você merece ter uma vida de realização, uma vida feliz. Muito obrigado pela companhia, viu? Tenha um bom dia. Dependendo do seu fluxo, do seu biorritmo, um bom trabalho para você. Bom dia, até mais.